está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 10 de março de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. E Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes e nossos debatedores. E a nota de hoje é a seguinte, JR. Você sabia que o Tribunal Superior Eleitoral está analisando uma cláusula para poder impedir o uso do poder econômico e a influência das igrejas no período eleitoral? Pelo menos foi o que afirmou aí o Gilmar Mendes, que é o presidente da Corte Eleitoral. Vamos abrir aspas dele aqui. Depois da proibição das doações empresariais pelo Supremo Tribunal Federal, hoje quem tem dinheiro? Perguntou ele. E ele respondeu: as igrejas. Além do poder da persuasão, o cidadão reúne 100 mil pessoas num lugar e diz: meu candidato é esse. Nós estamos discutindo para caçar isso, alegou o ministro. Olha, o ministro Gilmar Mendes, como sempre, falante, bem falante, como sempre, trazendo as suas opiniões. E eu quero ouvir, ouvinte amado, a sua opinião sobre esse assunto. O que você considera isso aqui, hein? É um tipo de censura? É um tipo de impedimento para que a igreja tenha a liberdade de ação como ela tem e exercer o seu poder democrático dentro de uma democracia, como é o caso do Brasil? Na sua opinião, ele está correto, ele está incorreto? Eu quero ouvir a sua opinião hoje aqui no nosso debate 93 de hoje sobre o que está falando aqui o ministro Gilmar Mendes, que fala. Como fala o ministro Gilmar Mendes? Daqui a pouquinho nós vamos entrar nesse tema aqui. Você vai participando com a gente, vai pensando, mastiga essa ideia e aí eu quero ouvir a sua opinião. Participação sua e, claro, sempre aqui dos nossos amados debatedores no programa de hoje. Uma menina de 14 anos foi encontrada morta dentro de uma escola pública no Rio Grande do Sul, a cidade é Cachoeirinha, ali na região metropolitana. Ela estava caída no chão de uma sala de aula sem marcas de violência. No início, a polícia acreditou que poderia ter sido um ataque cardíaco, uma batida com a cabeça, mas o laudo acusou asfixia como causa da morte. E aí você vai entender que isso é fruto de briga dentro da escola, protagonizada por meninas. Antigamente pouco se ouvia sobre brigas entre meninos. O máximo que acontecia é um puxão de cabelo ali, né? Uma rasteirazinha leve mais adiante, mas o negócio tá ficando feio, minha gente. As meninas estão brigando na escola, como estão brigando na rua, como estão brigando no mundo. O próprio UFC, que é essa grife aí, essa marca que vende lutas no mundo inteiro, tem entre as suas lutadoras gente que ganha numa noite, ou em decorrência de uma noite, 3 milhões de dólares, como é o caso daquela Honda. 3 milhões de dólares. Você acha que isso aí estimula as meninas ou não, hein? Tem menina hoje que tá brigando muito mais porque tá vendo outras meninas brigarem. A sua opinião pra gente é muito importante aqui. Ainda na trilha dessas meninas, olha só, assustada com a repercussão, uma das bandivas. A crônica também inventa cada nome, cada marca, né? Bandiva, metade bandida e metade diva. É a bandida bonita, bandiva. Você viu aí a repercussão, 2 meninas em cima de uma moto, totalmente armada até os dentes, enfim. Bom, aí que aconteceu? A menina chegou à delegacia ontem e disse: olha, não era arma não, eram réplicas. Entendeu? Ela tem 21 anos, disse que tudo não passou de uma caracterização para comemorar o carnaval, mas agora as moças estão sendo investigadas para determinar se o que elas estão dizendo agora é verdade ou não é. Partindo da desculpa de que a dupla deu, você já fez brincadeiras das quais se arrependeu? Na sua opinião, o que tem levado esta geração a admirar coisas que na verdade não são admiráveis, minha gente? Quero ouvir sua opinião aqui no nosso debate 93 de hoje. Um ouvinte contando: olha, que dó. Sou filha de pastor e há pouco mais de um ano caí em pecado com meu namorado
Por causa disso, eu acabei me afastando da igreja, só que eu não contei nada ao meu pai. Ele é muito rígido e certamente não irá me perdoar jamais. Todos os dias me arrependo do que fiz e peço perdão a Deus. Por 3 vezes tentei terminar com o meu namorado, mas eu não consigo, diz ela. Desejo ardentemente voltar para casa do Senhor. O que eu faço? Existe perdão de pecado não confessado. Devo contar ao meu pai e correr o risco de magoá-lo? Termino com o meu namorado ou é possível continuar e alcançar o perdão? Sua participação pra gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Já viveu isso? Conhece alguém? Tem experiência? Vamos compartilhar juntos hoje aqui. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Querido pastor José Maria, da Primeira Igreja Batista na Barra da Tijuca, muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. Essa nossa ouvinte vive um momento daqueles assim, complicadíssimos, né? Porque ela precisa falar com o pastor, mas o pastor é o pai. Se fala com o pastor que é o pai, ela acha que ele não vai perdoá-la por todos os impactos ministeriais que isso tem. Que pensa o senhor? JR e queridos aqui da mesa, uma mesa tão bonita aí, eu li, reli, eu confesso que eu cheguei a pedir ajuda ao universitário, né? Falei, Janaína, e aí? E se fosse o nosso caso, o que faríamos, a minha esposa? Eu fiquei olhando o coração dessa moça aqui. Primeiro, eu preciso admirá-la, porque ela ainda considera o ato sexual, que pelo que se percebe aqui é o que está implícito, antes do casamento como ilegítimo. Isso é hoje até elogiável. Então, esse sentimento aqui está muito presente na minha leitura. O segundo sentimento que eu vejo no seu coração é que ela deseja fazer a coisa certa. Então, tem muita coisa boa. Alguns, hoje, no nosso contexto eclesiástico, evangélico, já não considera mais esse relacionamento pecaminoso. E ela considera e ela deseja consertar. Quanto ao perdão, JR, minha opinião pessoal, cada um pode ter a sua, e por isso que estamos aqui, e o meu querido ouvinte deve ter a sua. Nós temos algumas coisas. Nós valorizamos demais determinado pecado porque eles trazem consequências maiores. Não se percebe aqui que houve gravidez, o que teria sido uma consequência ruim, porque senão o pai já teria notado, já teria percebido, enfim, a gente entende que não. Mas a confissão, para Deus, ela automaticamente nos dá o perdão. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, nós somos perdoados. Quando confessamos alguém, essa confissão, ela produz cura, porque nos leva a cuidar mais para não repetirmos o erro. Então eu vejo aqui essa ideia. Agora, eu vejo uma percepção minha, pastoral, quando uma procura, um gesto, ela produz mais consequências ruins do que boas, a gente precisa avaliar. Quer dizer, ela deveria procurar o pai dela ou procurar uma outra pessoa. Ela deveria procurar o pai ou uma outra pessoa. Agora, quando ela nos pergunta, eu não sou psicólogo, quando ela nos pergunta, ela expõe dessa maneira, ela está trazendo uma dificuldade. E ela está dizendo que ela quer falar com o pai, ela não sabe como, né? Na verdade, ela está querendo que a gente a apoie nessa ação, só isso. Reverendo eu acho que é isso. Lael de Alcântara, querido, da Igreja Presbiteriana de Pendotiba, bom dia, seja bem-vindo, pastor. Ela revela a sua dor e a sua luta em relação a esse tema, né, pastor? Bom dia, JR, bom dia, demais batedores, bom dia a você, meu amado, que está acompanhando aí pelo rádio, no seu trabalho, na sua casa, você que está dando carona para a gente aí no seu carro. Deus te abençoe e esperamos que esse momento possa renudar em edificação, crescimento, fortalecimento da sua fé. Não temos a última palavra, a Bíblia tem a última palavra e por isso você deve considerar nesse momento uma reflexão para o seu crescimento e também para o aprofundamento daquilo que está sendo dito aqui. JR, eu entendo aqui que essa situação dessa menina é uma situação que muitas meninas também têm vivido no dia de hoje. Mas eu creio que nós precisamos ter responsabilidade sobre os nossos próprios atos. Quer dizer, sejam atos que haja essa, como foi colocado aqui, haja essa graduação de pecados, né? Que há pecados que são mais terríveis do que outros pecados e que nós sabemos que pecado é pecado.
na realidade, ela tem esse conhecimento, ela reconhece isso, mas também precisa reconhecer, né, que o próprio namorado favorecerá a situação pela qual ela está vivendo. Eu creio que, mesmo que seja difícil, ela deve contar para o seu pai. Ela tem uma responsabilidade de filha com o pai. E eu creio que aquele que é pai há de amar, há de cuidar, há de poder assistir a sua filha. Olha aqui uma querida ouvinte, o pastor Marcos Ebenezer, da Assembleia de Deus, Congregação Viegas 712. A nossa ouvinte diz aqui o seguinte: eu sou filha de pastor e engravidei antes do casamento. Na época, criei coragem e disse ao meu pai: casei com meu marido e ficamos em disciplina. Já temos 13 anos de casados, temos 3 filhos lindos. Claro que eu sofri as consequências, mas confessar o que eu fiz foi a minha melhor escolha. Bom dia, pastor. Bom dia, JR. Bom dia aqui, amigos pastores, debatedores. A atitude dela é uma atitude de um arrependimento verdadeiro, né? Como Davi, ele fala, né? Confessei-te o meu pecado, a minha maldade eu não encobri. Ela encarou, não teve medo das consequências, procurou o seu pai em arrependimento, conversou com o seu namorado, até porque existe uma dificuldade. Eu converso com muitos amigos pastores e às vezes eles confessam que tem uma dificuldade em separar o ser pai do ser pastor. Separar o ser pai de ser pastor. Eu disse a ele que você separar, se você for olhar de maneira profissional, você vai ter dificuldade em fazer isso, mas o ser pastor, o ser sacerdote do lar, não tem como você fazer essa separação. E essa atitude dela, que ela teve procurar o seu pai, ele aplicou a disciplina. Acho que a disciplina maior fica a correção debaixo da orientação de Deus, e principalmente, né, a restauração. Ela teve a sua vida restaurada, porque quem não confessa não tem restauração. Pastora Virgínia Estevão, nossa menina da mesa de hoje, pastora da Igreja Semente de Fogo em Botafogo. Pastora, quando a gente percebe isso aqui, dá-nos uma impressão bastante clara de que existe uma preocupação pastoral, até ouvindo os irmãos aqui anteriormente, com a própria igreja. E nesse caso, ele precisa honrar a igreja, mas não pode usar a filha como um modelo de disciplina exagerada para dizer, não, olha como é que eu faço aqui dentro de casa. Mas isso não é tão simples como eu estou dizendo aqui agora. Verdade. Bom dia, JR, bom dia, queridos debatedores, ouvintes da rádio. Eu entendo que ela não deveria confessar para o pastor. Eu entendo que ela deveria abrir o coração para o pai. E por que eu digo isso? Porque quando você olha o seu pai como um pastor, você vai ver como uma figura de um exemplo, de uma determinação de fazer algo na sua vida. E eu acho que ela está dando passos muito profundos. Veja só, ela tem consciência de que ela precisa mudar. Ela tem consciência que com o relacionamento que ela tem, ela precisa mudar a maneira como ela está se relacionando com essa pessoa. Então ela tem um entendimento, mas ela não tem a coragem de falar a verdade para o pai. E acontece muito isso com os filhos. No final das contas, principalmente filhos de pastores, eles ficam sem base nenhuma, eles vão falar isso para quem? Por causa da fofoca, por causa do medo do que vai ser espalhado na igreja. Eu acho que os filhos são um momento em que você precisa entender, filhos, e eu tenho 4 filhos e sou pastora, eu quero dizer isso para você, filhos que estão me ouvindo, de pastores. O melhor momento de você entender quem é o seu pai é quando você conversa com ele de coração, realmente para coração. Acho que o seu pai, na figura de pastor, ele precisa fazer um caminho, e ele, na figura de homem, também vai fazer um caminho como pai, de te amar, de estar perto de você. É fundamental você entender isso. Não tenha medo do seu pai. Abre o seu coração, se posiciona para você pedir ajuda. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar nesse caminho, te pastorear, te ajudar, mas como pai, né? Aquela pessoa que te ama. Irmão Harold de Oliveira, muito bom dia. Seja também bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, queridos ouvintes. Esse é um assunto recorrente nas igrejas, como na sociedade e naturalmente também nas nossas igrejas. E esse testemunho da ouvinte que encaminhou, esse testemunho, de certo modo, ela sintetiza o que, no meu pensamento, deve ser feito.
já se percebe o arrependimento, mas ainda falta a conclusão, que é justamente o arrependimento, e agora tem que haver toda a transparência, a confissão, contar e negociar e conversar com o pai, quer dizer, explicar para ele o que aconteceu. A posição do pai é que vai magoar, vai perdoar, já será uma outra questão, mas ela já vai se sentir em paz, ela vai encontrar a paz e as coisas ficam superadas. Agora, aqui no finalzinho ela falou que não consegue terminar com o namorado. Quer dizer, eu acho que o caminho seria tentar acertar com o namorado e casar. Esse seria o grande. Esse testemunho foi muito. Colocou todos, no meu entendimento, todos os pontos essenciais do que, no meu entendimento, ela deveria procurar fazer. E se ela está entendendo que não é ele, né? Se ela, por eventualmente entender que não é ele, termina de uma vez. Resolve esse assunto. Nada é tão impossível que ela não possa chegar e resolver. Então, resumindo aqui a ideia dos nossos queridos debatedores, como os nossos ouvintes sempre pedem, quer dizer, algodão doce parece algodão, mas é algodão doce. Não confunda algodão com algodão doce. Pecado é pecado. Pecado pode parecer outra coisa, mas pecado é pecado e gera consequência. E veja, os nossos ouvintes estão falando sobre disciplina. A submissão, ouvinte, é que outro ouvinte contando comigo aconteceu algo bem parecido, só que eu fiquei grávida. E eu e meu esposo hoje, né? Nós confessamos e pagamos o preço. Estamos aí lutando nos caminhos do Senhor. Ela conta até que o esposo dela desviou e ela paga o preço agora pelo que aconteceu no passado, paga o preço atualmente pelo fato do marido estar fora dos caminhos do nosso Deus. Veja o quanto é importante você identificar pecado como pecado, estar disposto a seguir a disciplina e buscar a bênção do Senhor e a graça dele sobre a sua vida. Que Deus te dê assim discernimento e sabedoria. Vale para essa ouvinte e vale para todos nós. O pedido é: purifica-me, Senhor. Uma menina de 14 anos, minha gente, ela foi encontrada morta dentro de uma escola pública no Rio Grande do Sul. Ela estava caída no chão de uma sala de aula, sem marcas de violência. No início disso, a polícia acreditou que poderia ter sido um ataque cardíaco, uma batida com a cabeça, mas o laudo acusou asfixia como causa da morte. Depoimentos informais apontam que ela teria se desentendido com outras 3 alunas na tarde de quarta-feira e trocado empurrões no momento da troca de períodos em que não havia nenhum professor presente. Antigamente pouco se ouvia sobre brigas entre meninas, entre homens era o tempo inteiro, te pego lá fora, né? Mas agora isso parece uma constante. Você acha que as meninas de hoje estão mais violentas? Na sua opinião, por que isso tem acontecido? Você conhece histórias de violência entre meninas? Como ser alguém pacífico em um tempo em que tudo parece se resolver na força do braço? Pergunta aos nossos ouvintes, ouvindo inicialmente os nossos debatedores. Bom, a violência, JR, queridos, ela já está hoje presente de uma forma pela televisão, pelos jogos, pela internet, muito presente nos nossos lares e inclusive com a figura feminina participando do processo de violência. Essa é a realidade. Então isso tem tornado-se um padrão de comportamento, e dentro das casas tem se percebido também esse ambiente de violência. A gente viu as estatísticas aí de quanto as mulheres sofrem violência e com certeza também reagem violentamente. Então esse processo acontece. E você citou bem o exemplo da lutadora que hoje é uma ídola, existe a palavra, é um ídolo feminino, né? Que está aí representando uma figura de sucesso através de
de um esporte que até outro dia, até para os homens, eu, por exemplo, não detesto assistir. Não me agride tremendamente. O UFC me agride. Eu não pago para assistir. Não quero investir meu tempo nisso. Então, isso vai gerando uma sociedade que as pessoas não estão conseguindo perceber a realidade da fantasia. Estão ultrapassando esse limite aí de uma forma natural, como se a vida pudesse até ser restaurada. As investigações estão andando e dão conta aqui, por exemplo, de que a menina, ela é nova na escola. Isso pessoalmente já me dói muito aqui. Ela é nova na escola, mudou para lá no final do ano passado, então esse é o primeiro ano dela na escola. Ela teve um contato com um rapaz que era namorado de uma dessas outras aí. Então, uma das suspeitas agora que a polícia alavanca é crime passional. Olha que loucura. É essa a expressão. Passional. Que certamente não deve ter sido praticado por uma só menina, né? Certamente por um grupo, tem toda a questão da intolerância e principalmente aquela lei do mais forte sobre o mais fraco, que ele quer impor respeito através da violência. Esse é o grande perigo. E interessante e muito frustrante você ver que os jovens cada vez mais estão sendo levados à violência. Né? Na época, há muito tempo atrás, você trabalhava com a conversa, mas a menina era nova no colégio. Nossa, segundo dia de aula dela? Então, para ela, segundo imagina, dia de aula na escola. Olha como é que ela recebe. Então, não tem amigos, não tem apoio, não tem ninguém que apoie. Então, ela está em minoria e junta aquele grupo, e aquele grupo choca e bate nela. E isso é uma covardia, né? E você vê também porque ela não tem saída. Preste atenção que no lugar que ela foi acuada, ela não tinha saída. Agora, eu pergunto assim... Será que nós não temos que avaliar que a violência, através de todas as mídias, de todas as coisas, não está entrando nas nossas casas e a gente simplesmente não está lutando contra isso? Ou seja, os nossos filhos como um produto colégios, caro, viu? Produto caro e tem uma audiência fabulosíssima. Fabulosíssima. E, por exemplo, no caso dos meus filhos, eles falam, mãe, mas eles me batem, o que eu faço? Os meus filhos falam, mãe, o que eu faço? Assim, você procura um inspetor, procura alguém perto, mas você não pode revidar da mesma forma que você está recebendo. Mas é muito difícil uma família enfrentar a violência no colégio. Esse é um problema, inclusive, de natureza social, desse tempo de transformações, né, de impactos da tecnologia na comunicação, e através disso tudo, nas relações da sociedade, em todos os níveis, em todas as relações sociais que estão vivendo essa transição. Mas, para mim, a pior situação que se apresenta é justamente o distanciamento da família na orientação das crianças, né? E cada vez mais a pregação, né? Essa pregação ideológica de que o Estado, que as crianças não pertencem às famílias, as crianças pertencem ao Estado. Quer dizer, e essa é uma colocação dessa ideologia de gênero, das ideologias que estão hoje ensinando nas escolas, totalmente fora de propósito. Quer dizer, a gente sente que esse é o momento. Agora, aproveitando essa ruptura que a tecnologia traz, porque nós vivemos uma transição, uma descontinuidade, e que afeta todas as relações, não apenas sociais, mas principalmente psicossociais. Quer dizer, é do cidadão, do indivíduo, diante dessa sociedade. Claro, a criança é justamente aquela que não tem experiência, que não tem o conhecimento, está justamente na fase de adquirir conhecimento e experiência, ela é a que mais sofre. E a violência entra por todos os poros como um modelo de vida. Assume esse modelo de vida e ocorrem essas questões. Então, isso é uma consequência trágica de uma realidade que nós temos que refletir sobre ela. Verdade. E um ouvinte nosso aqui dizendo, JR, ontem eu presenciei uma briga de meninas na hora da entrada da minha filha. Eu fiquei com medo e a minha filha de 7 anos ficou muito assustada. Ela mora em Piabetá, nosso ouvinte, está dizendo aqui pra gente que é uma escola pública e está afirmando, hoje eu vou conversar com a diretora. O que a gente sabe é que essas brigas em geral acontecem do lado de fora. A escola não tem essa autonomia, muitas vezes são brigas. Pega o microfone, pastor, ajuda aí, gente, por favor. Eu queria dizer que
pais, né? Eu vivo muito isso na minha vida todo dia. A gente não tem acesso ao que os nossos filhos estão tendo acesso. Presta atenção que isso é uma coisa real. Você não está tendo acesso ao que seu filho fica dentro do quarto vendo na internet. Aí, no final das contas, você descobre que ele está pintando cabelo, quer pintar cabelo de rosa, quer pintar cabelo de verde, quer usar metralhadora, quer brincar de Nerf, quer bater um no outro. Então, a violência acaba influenciando os nossos filhos sem sabermos. Então, pais, preste atenção no que os seus filhos estão vendo quando você não está vendo. Ou seja, naquele quarto, naquele tablet, no celular deles, há coisas que estão sendo inseridas no coração deles. E a gente tem um agravante aí, que o YouTube ele veio para ficar. E, enfim, ele pode ser desenvolvido, multiplicado. Mas as crianças hoje têm acesso a YouTube, e YouTube é a televisão deles. Aquilo que se imaginava antigamente, quer dizer, a televisão que faz isso, televisão faz aquilo, televisão já não faz. Já o impacto da televisão hoje é bem inferior. A internet hoje tem esse impacto. E o YouTube é a televisão dos pré-adolescentes e adolescentes. Então, essa nossa ouvinte que acabou de dizer que presenciou uma briga na porta da escola da filha dela ontem, ela está dizendo que as pessoas estavam ao redor torcendo, o que é comum. Temos que botar o pé no chão e relembrar que algumas brigas que nós já assistimos, ou eventualmente vocês aí já protagonizaram, mas hoje tem alguém com celular. Exatamente. E essa pessoa filma. E essa pessoa posta. E isso gera vai se multiplicando de uma forma impressionante. Por quê? Porque todo mundo quer assistir. E aí isso viraliza, isso vale dinheiro para alguns. Mas o que está sendo exposto ali? A vida dessas crianças estão sendo destruídas por conta de alguém que aparece com uma câmera, por conta de uma briga que aconteceu. Olha que loucura que a gente está vivendo. Se você observar no YouTube, perdão, pastor, se você observar no YouTube, são os vídeos que têm mais de 1 milhão de curtidas, de likes. Eles curtem observar a violência. O nosso desafio no trabalho do dia a dia e pastoreando está em nós lutarmos para acompanharmos o dia a dia dos nossos filhos, porque chega um momento na adolescência que ele se afasta um pouco e você não consegue ter acesso, ele se isola e você não consegue ter o acesso ao que está acontecendo e acaba ocorrendo uma tragédia dessa. O que a mídia incentivando, levando ele a ter uma visão de um mundo real de forma fantasiosa, e depois é a própria mídia reproduzindo o que está acontecendo. Eu entendo que essa situação da violência, ela é fruto da própria falta de educação, da falta de acompanhamento dos pais, que hoje já não tem tempo para acompanhar os seus filhos. Há muita violência entre marido e mulher, há muita violência entre pais e filhos. Isso tudo favorece para que, quando os filhos estão soltos, né, possam retratar essa própria violência que faz parte da própria natureza humana. O homem, por natureza, ele é mau, ele é perverso. Paulo coloca isso de maneira muito clara. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal é sempre constante na vida. Agora, se não houver aí limitação disso por uma educação dos pais, uma educação sadia e equilibrada, os filhos se tornam violentos. Pois é, agora respondendo assim de maneira objetiva algumas inquietações dos nossos ouvintes, um deles dizendo, olha, o que fazer quando os filhos estão apanhando na escola e os professores são omissos? O que o pai faz? O que a mãe faz? Eu entendo que os pais precisavam assumir a responsabilidade de ir na escola, conversar lá, tem lá os orientadores pedagógicos, tem lá também os coordenadores, conversar. O ouvinte está dizendo que o professor não faz nada. Omisso, os professores hoje, eu posso falar de cadeira, tenho 4, os professores hoje são absolutamente omissos. Eles não querem enfrentar a situação de violência na escola, e o que acontece nas escolas é que os grupos se reúnem, aquela criança fica no meio, se aquela criança não é de algum grupo, aquela criança apanha de todo mundo levando chute e tal, e o meu filho, por exemplo, é treinado a literalmente chamar um inspetor e começar a se levantar para aquela criança que está ali. Então, não acho que nós vamos conseguir resolver o problema da violência nas escolas sendo omissos. Então, acho que os pais precisam se posicionar, os pais precisam ir na direita, ainda que eles sejam omissos, precisam declarar isso na escola. Isso está acontecendo e precisa treinar o seu filho para que ele também não seja mais um omisso a ver uma covardia acontecer e não se levantar para ajudar.
E muitos desses professores, eles são comprometidos justamente com a permissividade dessas ocorrências, porque isso faz parte do seu conteúdo ideológico, ele está focado, né, em ideologias que não tem nada a ver com o ensino, com a educação da criança, não tem compromisso realmente com valores éticos, com valores morais, estão preocupados com outras coisas. Tanto que nós estamos agora num debate na Câmara dos Deputados, a escola sem partido, quer dizer, nós estamos em cima, tem uma comissão, tá, por quê? É essa situação. Então, não estou dizendo todos os professores, mas uma boa parte deles faz isso de propósito. Não há um temor do professor hoje, até dependendo do ambiente e de mexer, isso reverter-se contra ele em aspectos até de processos pessoais. Hoje nós vivemos uma situação, um estado de, entre aspas, de direito. Escola não pode ter confissão religiosa, mas tem um partido político predominante, enfim, essas questões todas complicam. Aí o professor entra numa questão dessa, por qualquer razão, ele tem que segurar alguém ou marcam a criança. Olha a situação também. É provável que eles também sejam inibidores de uma ação. A situação na França aconteceu assim também. Uma grande crise social. Na situação na França, a mesma coisa. Quando o professor começou a ler sobre versículo bíblico, ele foi, justamente, a professora foi cassada, foi suspensa e todo um processo aconteceu em função disso. Então, os próprios professores se sentem limitados a não se posicionar. Ouvinte dizendo, JR, eu discordo que os professores sejam omissos. Nós, professores, nos vemos de mãos atadas em relação a isso. Como disse o pastor, isso pode ser revertido para nós professores, ou seja, o processo se reverte para. E não é a única pessoa que está com essa missão grandiosa do magistério a se posicionar dessa forma. Mas existem também posicionamentos aqui dos nossos queridos ouvintes com relação à luta. E um deles aqui dizendo, JR, eu sou lutador e a arte marcial não prega nem nunca pregou a violência, muito pelo contrário. Mas quem vê de fora e não procura entender o fundamento da arte, diz que é violência, conta aqui um dos nossos ouvintes, trazendo a sua opinião sobre esse tema. Mais professores dizendo aqui, somos vítimas também. JR conta aqui, e quem defende o professor, não somos omissos, somos vítimas também, diz aqui mais uma de nossas queridas ouvintes, a participação dos nossos amados ouvintes dentro desse tema que é uma realidade que nós todos temos e que precisamos avaliar de frente, observando aqui as características de cada escola. O que nós temos convicção, a briga não pode acontecer, tá claro aqui. Nós somos pacificadores, ou seja, temos que dar um jeito de pacificar. Algumas vezes o pai vê uma briga e diz assim, não é com meu filho, tô de boa aqui, vou até assistir. Ou então até filma. Ou às vezes vê o vídeo, curte e compartilha. Um dia pode ser o seu filhão. Então é necessário que você se manifeste numa escola como se o filho fosse seu. Ser aluno da escola é filho seu. Se envolva nessa história. É necessário botar um ponto final. O ouvinte contou aqui o caso de um menino que foi para a escola com a arma, deu tiro na professora e se matou. A professora não morreu. A interpretação de quem estava lá é de que ele ficou tão desesperado em ter dado tiro nela que fez isso contra ele. Isso acontece o tempo inteiro, é mais um caso que está aqui explícito para todos nós acompanharmos e nós precisamos apresentar tudo isso, além da nossa oração, as nossas ações pontuais e pertinentes a cada tema que estamos discutindo aqui. O Tribunal Superior Eleitoral está analisando uma cláusula para impedir o uso do poder econômico e a influência das igrejas no período eleitoral. Olha o que o presidente Gilmar Mendes, presidente da Corte Eleitoral, diz. Depois da proibição das doações empresariais pelo Supremo Tribunal Federal, hoje quem tem dinheiro? Pergunta ele de maneira retórica, para ele mesmo responder adiante. As igrejas, ele diz. Além do poder de persuasão,
o cidadão reúne 100 mil pessoas num lugar e diz: meu candidato é esse. Estamos discutindo para caçar isso, afirmou o ministro Gilmar Mendes. O assunto está na pauta do dia, está à mesa para nós conversarmos a respeito. Se o JR me permite, eu vou fazer essa abertura, porque eu sou político, eleito pelos evangélicos e, por conseguinte, estou no foco, e evangélico, evidentemente, né? Então, eu queria dizer o seguinte: foi muito infeliz a colocação do ministro Gilmar Mendes. Ele revelou de uma vez só um certo conteúdo de preconceito, perseguição e completo desconhecimento, completa ignorância sobre a estrutura operacional formal das igrejas, de qualquer igreja evangélica. É provável que recursos econômicos influenciem a eleição através de igrejas evangélicas, mas com certeza esses recursos, quando ocorrer, virão de fora. E normalmente, quando vêm de fora, não é para eleger evangélicos. Normalmente é para eleger outros candidatos, porque de onde vem esse dinheiro? Então, essa é a grande realidade. As igrejas não usam os recursos do dízimo, das ofertas, para outro fim que não sejam aqueles fins eclesiásticos. Então, esta revelação do nosso ministro foi muito ignorante. Outra coisa, o Congresso representa a população, o Senado representa os estados e a Câmara a população. Então, há uma proporção de acordo com a população. Ele falou, usando dados de 2010, veja, 2010, que 22% do povo brasileiro é evangélico. Ora, 22%, se 22% da população é evangélica, os evangélicos terão direito em termos de representação, a 22% do Congresso Nacional, que dá em torno de 125 parlamentares. Hoje somos 80, 84, 85. 84, aliás, hoje. Então, na realidade, ele tem uma lacuna. Ele teria sido muito mais feliz se tivesse criado algum mecanismo ou sugerido para que a representação dos evangélicos como representação da sociedade fosse aumentada até os 125, como se faz, aliás, para as mulheres, tem cotas, tem uma série de coisas. Então, foi muito infeliz, e eu fico sempre dizendo, quer dizer, tem alguns, antigamente, eu sou de antigamente, a minha idade já me permite, eu acompanho isso há muitos anos. Eu sou de antigamente, quando um magistrado era discreto, os magistrados não se manifestavam a não ser nos autos. Hoje não. Hoje as luzes dos holofotes atraem essas declarações midiáticas, e esses holofotes acabam iluminando a vaidade e a ignorância. Bom, eu considero que a maneira como que se fala revela um desconhecimento pleno sobre, no mínimo, eu estou falando da minha denominação, da denominação batista. Eu quero crer que da grande maioria das denominações evangélicas no Brasil, se não todas. Não quero ser tão dogmático, mas de um modo geral. Até porque, como princípio, a Igreja Batista, ela tem o princípio da separação entre a igreja e o Estado, de cooperação naquilo que for de bem comum. E nunca mudamos esse princípio, nunca mudamos essa postura. Agora, me chama a atenção por que os evangélicos, não é? Porque não os militares, os sindicalistas, os movimentos sociais. Não as outras representatividades. Nós temos outras representações religiosas que estão lá presentes no Congresso Nacional, seja como deputados ou como senadores ou nos municípios, que refletem também os pensamentos das suas organizações religiosas. Então, é discriminador, sim, essa palavra. Eu não concordei, acho realmente muita infelicidade, principalmente nesse aspecto de desigualdade, tratando-nos como diferentes.
Eu quero fazer um contraponto, não obstante estar concordando com os posicionamentos que estão sendo feitos aqui na mesa, pensando o que é que levou o Gilmar Mendes a falar sobre isso. Há no nosso meio evangélico situações que podem favorecer a esta situação? Sim. Nós não podemos também tapar o sol com a peneira, porque entre evangélicos e evangélicos, entre aqueles que são sérios e pessoas que são sérias e tidas como também como evangélicos, existe, mas ele generalizar, não concordo com essa generalização de colocar todos os evangélicos nessa situação de que está favorecendo. E além do mais, percentualmente, né, quem são os evangélicos dentro de um universo de 78%? É até pequeno, mas na realidade, né, nós somos mais unidos, somos unidos, temos a nossa maneira de enxergar, a nossa maneira de ver. Agora, contudo, eu vejo, né, que há situações que são ruins no nosso meio e que têm favorecido, mas fica aqui a minha palavra, que o Gilmar Mendes, ele erra no sentido de generalizar. Olha, um acréscimo aqui importante à informação. Acessando aqui as informações da agência Reuters, que tem uma responsabilidade nisso e trabalha exatamente nessa linha no mundo inteiro, ele acrescentou, veja bem, olha o texto um pouco mais ampliado aqui. O ministro afirma, diz a matéria, né, que há um uso da religião para influenciar as eleições, contando ainda com os recursos das igrejas, não apenas material, mas a própria estrutura física. Aí entram as aspas. Outra coisa, diz ele, é fazer com que o próprio fiel doe ou pegar o dinheiro da igreja para financiar, afirmou. Se disser que agora o caminho para o céu passa pela doação de R$100, por que eu não vou para o céu? De acordo com Gilmar Mendes, há um potencial para abuso de poder econômico de difícil verificação. Existe a necessidade do TSE agir. Na Câmara, aí continua a matéria, acompanha a matéria. Estou lendo Reuters, tá? Na Câmara dos Deputados, a bancada evangélica vem crescendo a cada eleição. De acordo com dados do TSE, em 1998 eram 47. Em 2014 foram eleitos 80. No entanto, a Frente Parlamentar Evangélica do Congresso tem 181 deputados e 4 senadores participantes, que incluem, além dos próprios deputados ligados às igrejas, simpatizantes e outros parlamentares que defendem as mesmas pautas, normalmente bastante conservadoras. Olha, tô lendo Reuters, né? Na população em geral, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os evangélicos representam 22% dos brasileiros. Veja que a reportagem faz uma análise aqui, é só ler. Nós vamos entender. O que a reportagem faz? Ele está dizendo isso por causa do crescimento dos parlamentares evangélicos que defendem uma ideologia conservadora. Exatamente. E ele tenta ele tenta conquistar aqueles que não têm conhecimento de como funcionam as igrejas. A igreja tem conselho, a igreja tem tesouraria, a igreja tem comissão de contas. O dinheiro da igreja, ele é muito infeliz por ignorância. Mas os dinheiros da igreja não financia a campanha. Eu concordo com o que o pastor falou, o reverendo falou. Concordo com tudo, mas não é esse o tema. O tema que não, claro que tem muito evangélico bandido também, corrupto, claro que tem. Nossa, mas não é isso que ele está colocando. O que ele está colocando é o problema do abuso do poder econômico, que é outra coisa, para as eleições. Por quê? Isso encontra ponto a proibição do financiamento de campanha por empresas. Irmão, agora tem que alcançar também as igrejas, que elas têm dinheiro, cita isso textualmente na palavra dele. As igrejas não têm dinheiro para esse fim. E se usam dinheiro para esse fim, esse dinheiro vem de fora. Aí concordo que existe, como existem pessoas corruptas lá, existe cá. Eu também sou favorável ao seguinte: se há abuso por nossa parte, nós precisamos também ser fiscalizados, porque eu acho que nós precisamos também dar exemplo. Que se prove isso no nosso meio, que se mostre isso de maneira clara. E corrija-se também na forma da lei. Me parece, você não pode generalizar. Me parece que vocês todos estão de acordo que, se existir abuso, ele deve ser brecado. Quer dizer, se há abuso, ele não deve acontecer. Agora, observem bem, é que a gente tem que ler a história mais amplamente.
essa palavra dele, ela não entraria no nosso dia a dia há alguns anos. Isso é resultado de quê? Então é necessário que a gente avalie. Ontem nós discutimos aqui que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o casamento. A união estável, ela já existe para passar para casamento. E aí agora vai para a Câmara para ser discutido esse assunto lá também. Passou por unanimidade na comissão, aprovado por 13 senadores. Bom, nós discutimos ontem aqui. Falamos sobre o beijo gay lá que a Disney está apresentando. Então, veja, numa quinta-feira você tem a pauta do dia. Isso foi aprovado na quarta-feira de manhã. Então, esse assunto entrou na nossa pauta na quinta-feira. Essa história do Gilmar Mendes, afirmado ontem, entra na pauta. Olha a sequência de assuntos. Sequência, assim, eu vou esclarecer por quê. Não é influência, não. Só mais uma intervenção aqui. Nós não estamos fazendo a pauta. A pauta é a realidade do dia. É o discurso concatenado desse novo momento dessas pessoas que defendem aborto, são contra a vida, essas pessoas que defendem casamento homossexual, homoafetivo, que eles chamam para dar um negócio de amor nisso aí. Pode ter amor, meu Deus do céu, pode ter amizade, mas amor? Então, essas questões todas. Então, isso que nós falamos aqui, ideologia de gênero, a escola partidária, todas as coisas. O Estado é que é o dono da criança, não é o pai, não é a mãe. Todas as questões são diferentes. E isso faz parte de um discurso concatenado. Então ele vem em cima e revela, naturalmente, ele deve se sentir muito agredido, porque um ministro, ele segundo o conceito, ele é aquele idoneidade, né? Irrefutável, e saber lá em cima, não é isso? Né? Essa que é a grande realidade. E ele revela que o conservadorismo é a nossa cultura. Eu não vejo por que este choque com o conservadorismo. Pô, nós somos cristãos. O Ocidente é conservador. É só ler a história romana. Ler o que aconteceu no Império Romano. Está tudo colocado lá. É só ler isso. Nós somos conservadores. Agora, essas correntes querem destruir essa situação das nossas tradições cristãs, judaico-cristãs, aliás, judaico-cristãs. E é onde está toda a verdade. Tudo está lá naqueles 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos estão todos os valores que nós defendemos. E aí nós entramos no seguinte aspecto: se está errado, está errado. Se alguma igreja está errando, ela deve ser responsabilizada pelo erro, mas essa igreja. Não quer dizer que todas as igrejas estejam errando junto. Se alguém agindo de maneira ilegal, que assuma essa responsabilidade, que seja feito. E quando se tratar de igreja, que sejam todas elas, ou todo movimento religioso. Seja a igreja evangélica, a igreja católica e outras igrejas que não estão entre lá e cá, ou movimentos religiosos. Porque aí sim, na perspectiva de uma coisa justa, estará sendo feita uma coisa justa. Vale para pauta, vale para discussão, vale para escola bíblica, para o nosso almoço, bate-papo, a gente tem uma conversar. Alta dose de preconceito, sim. Porque nós temos as organizações militares, por exemplo, que têm seus representantes. Né? Os sindicatos, movimentos sociais, todos têm seus representantes dentro dos mesmos mecanismos de persuasão. Mas os sindicatos têm dinheiro para isso? Não tem. É uma questão de serem... tem uma causa e uma ideia comum, e dentro dela, então, elegem seus representantes. É a mesma coisa da igreja. Agora, uma palavra aqui em relação ao assunto anterior, porque, de alguma forma, a expressão os professores são omissos, ela está repercutindo aqui nas nossas redes o tempo inteiro, e por mais que a gente explique a um, a outro e a outro, que não é exatamente isso, acho que merece, pastora, uma palavra clara, só para exemplificar aqui. Agora mesmo foi falado que os professores são omissos à violência contra um ouvinte. Vocês generalizaram. Com o Gilmar Mendes, por que ele não pode generalizar também? Então o ouvinte está pedindo a coerência. E aí ele diz: sou cristã e professora e acho que essa colocação é infeliz demais, o professor não pode, repete, encostar no aluno. Ele não pode segurar pelo braço, ele não pode debater, ele não pode falar em contexto religioso, além de ser ameaçada quando não apanha, isso quando recebe pagamento. Vocês são pastores porque pessoas omissas ensinaram a ler.
Está se referindo que os professores estão dizendo que são omissos. Não, talvez tenha ficado uma ideia errada, realmente, de que são omissos, não. Não é questão de omissão voluntária, volitiva do professor, não. É questão que eles são, no fim de contas, dentro desse contexto, eles são impedidos de agir. Exatamente. Impedidos. É uma espécie até de uma coação moral irresistível ao professor não poder agir. Eles não podem, não antes. é uma questão de uma omissão voluntária do eu sou, não é nada disso. Claro que não. É que, diante do fato da briga, da pancadaria, ele acaba tendo que se omitir por essas razões. E não isso pode. Foi o conteúdo que nós queríamos dizer aqui. Eu também queria falar, porque eu sou absolutamente, acho que os professores no Brasil não são reconhecidos, deveriam ganhar muito mais, porque a questão de ser um professor é um sacerdócio, a meu ver. Eu acredito que todos os professores são sacerdócios, eles se dedicam às crianças, eles dedicam aos jovens, principalmente adolescentes, imagina. Mas eu acho que é muito importante entender que a sociedade como um todo, além de não reconhecer a autoridade, a capacidade de um professor de mudar uma sociedade, ele restringe o que o professor poderia fazer, ele fica acuado. Então, o que eu queria dizer é que muitas vezes um professor, ele não é que ele não queira, ele não pode simplesmente atuar naquela situação. Eu dei até um exemplo do que está acontecendo na França, porque se ele atuar, ele é suspenso e sai. Então, a questão é, que sociedade é essa que faz com que os nossos professores, que são os sacerdotes, né, eles são aqueles que se dedicam à mudança da sociedade, que sociedade é essa que oprime um professor de fazer aquilo que ele tem que fazer, que é realmente ensinar? Então, eu quero deixar bem claro aqui que a vocação de um professor é algo como um pastor. Você é chamado para aquilo, porque é impressionante a influência que um professor tem sobre a sociedade e por que a sociedade faz isso com o professor. Está esclarecido aqui para os nossos ouvintes, posicionamento dentro do contexto, absolutamente claro para o nosso entendimento aqui, para a avaliação dos nossos ouvintes e a nossa luta. Volto a dizer, pais, fiquem atentos com o que acontece dentro das escolas. Professores muitas vezes ficam com as mãos atadas, não conseguem realizar aquilo que eles gostariam. A autoridade do professor em sala de aula hoje é muito diferente do que ela já foi. O que esperar do próximo passo? Realmente eu não sei. Faltam 5 minutos para o meio-dia. Conquistou meu coração. 93 FM. Falei aqui no assunto das bandivas, né? E o pastor Lael é o mais antigo aqui entre nós e muitas vezes deve ter lido na crônica policial, muitas vezes, a perspectiva de quase que romanceada de bandidos, né? A gente lembra de Lúcio Flávio. Qual é o slogan que vem depois do nome Lúcio Flávio? O que vem na cabeça de vocês? Bandido morto. Não. O Passageiro da Agonia. Passageiro da Agonia. Por causa do filme. Então, você tem vários slogans que seguem a personalidades do meio da polícia, dos bandidos, né? Da comunidade que está envolvida. Então, a crônica policial, ela traz quase que um romance. Então, essas duas meninas apareceram em foto em cima de uma moto e já chamaram de bandiva. De alguma forma, isso pode até acabar estimulando, né? Estimulando as bandivas, porque você pode ser bandida e pode ser diva. Bom, matéria nos conta aqui que uma delas já foi à polícia para dizer, olha, aquilo foi uma brincadeira e foi uma brincadeira de carnaval. Vejam como as coisas são complexas. Mas o que significa uma brincadeira de carnaval quando alguém sobe numa moto com armas, ainda que sejam réplicas, ou seja, não é uma arma de verdade? O que isso significa? E que tipo de imagem isso produz para tantas outras pessoas que acabam sendo influenciadas por isso, reverendo? Pode ser uma curtição muito cara, de mau gosto, e uma curtição que não quero dizer assim que houve lá
alguma má intenção pela parte delas, até pode ter havido essa má intenção, mas nós somos julgados pelas nossas intenções. Se você vê uma pessoa, mesmo andando com uma réplica, e nós sabemos que muitos assaltos são praticados com réplicas, então é uma atitude pela qual inconsequente, e o tipo de brincadeira aí, né, sem gosto, né, sem sabor, nem muito pelo contrário, e de trazer consequências até muito graves, né, para aqueles que assim, estão enveredando por este caminho aí de brincadeiras de mau gosto, né? Então, na realidade, elas são passíveis mesmo aí de serem chamados a atenção e de verificar se de fato elas estavam, não é, com uma intenção de brincar ou estavam com uma intenção de assaltar. De toda sorte não é uma coisa boa, né? São 11h58. Alô, Marcela. Você conhece alguém que esconde um erro que cometeu por medo de não ser perdoado? 74% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem. Essa foi a nossa pesquisa 93 de hoje, agradecendo aos nossos ouvintes a participação de cada um deles. Marcela Bastos está de férias hoje, Marcela? Que maravilha, quantos dias de férias? 20 dias de férias, olha aí, Marcela Bastos, o ouvinte vai compartilhar com a gente onde é que a Marcela Bastos está. Então Deus abençoe, bom descanso, aproveita bastante, muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, irmão Harold, faça as vezes aí. Agradecer aos nossos queridos ouvintes, aos nossos debatedores, a oportunidade de opinarem, né? Opinarem com fundamentação, os pastores principalmente. Não é aqui o meu caso, eu aqui sou aluno de escola bíblica dominical, sempre falo isso, estou aqui para aprender. E nessas áreas que são da minha atividade, evidentemente, eu também tenho a minha opinião formada. Há 30 e muitos anos, né? Estou na mesma trilha sempre, não saí nem para a direita nem para a esquerda, pela misericórdia de Deus, porque é só pela misericórdia de Deus, mas não tenho me mantido. De maneiras que eu queria agradecer essa audiência maravilhosa, essa audiência participativa, que tem opinião, e que essa opinião, saibam vocês, que às vezes vocês não dão valor a uma ligação, a um e-mail, a um WhatsApp que você manda. É fundamental a sua opinião. Nós ajustamos também aqui, evidentemente, a rádio, a produção ajusta o discurso, ajusta o rumo da grade da rádio nos debates. Então é muito importante a sua opinião. Lembre-se sempre e muito obrigado. Obrigado a todo mundo aí acompanhando a gente. Bom final de semana. Muito obrigado pela audiência durante toda essa semana maravilhosa que tivemos, marcada aí pelo dia 8 de março, a homenagem às meninas aqui, de forma cantada. Muito obrigado ao carinho dos nossos ouvintes. Continuam repercutindo no Facebook aí essa homenagem. Se não assistiu, procura o Facebook da 93 FM. Tem lá a homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Você vai ver aí muita gente boa, voluntariamente, amorosamente cantando. O resultado musical não é o mais importante. O mais importante foi a intenção, honrar e abençoar essas meninas. Vamos orar juntos? Pastor Max Ebenezer vai orar conosco, vamos apresentar todos os nossos temas diante de Deus em oração, orando também de maneira muito especial, pastor, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Amantíssimo Deus, soberano Pai, nós queremos te agradecer por este momento que nós passamos aqui na tua presença, Pai. Nós queremos te apresentar, Pai, esta jovem que teve uma atitude, Pai, de confessar os seus pecados a Ti, está buscando uma restauração para a sua vida, para a sua família, dentro da sua casa, Pai. Tu esteja, Senhor, fortalecendo os teus filhos que estão ouvindo, Senhor, neste debate, esta rádio aqui, a buscar uma atitude de purificação. Eu te peço, Pai, neste momento, tu esteja, Senhor, visitando os enfermos, Senhor, curando, Pai, que tu esteja, Senhor amado, levando conforto, consolo aos enlutados, dando força e graça para continuar. Agora tu leva-nos em paz, nos guardando e nos livrando de todo o mal, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.